Olá a todos e todas, aqui é Ernesto Barros, eu estou aqui na redação do Jornal do Comércio, na central de notícias do Jornal do Comércio no Recife. Daqui a pouco eu vou falar sobre as estreias da semana. Antes a gente vai bater um papinho com Lula Magalhães, cineasta pernambucano, que está em vias de fazer seu primeiro longa-metragem. Lula já tem vários curtas-metragens, alguns já fizeram caminho em festivais. A diferença de outros cineastas pernambucanos, e talvez você também não conheça muito o cinema de Lula, é que Lula faz um cinema de gênero, um cinema que está em voga no cinema pernambucano, inclusive, muita gente já está começando a produzir, que é o cinema de terror. Então, Lula, como é que você chegou a escolher esse gênero assim? Você via muito filme? O que é que ele influenciou para você fazer filme de terror? Ernesto, desde de pequeno, né, que eu gosto, né, dessa coisa do terror. Eu lembro que o primeiro filme que me chamou muito a atenção, né, na década de 90 ainda, foi o Drácula do Coppola, né, e eu li o romance também, então é um romance misturado com terror, né, tem umas cenas macabras e Tem paixão, né? tem paixão, tem tudo, mas é um romance que fala sobre um monstro, né? Então esse monstro generalizado do terror, ele meio que acompanhou nas minhas criações. E outros filmes que vieram, né, com o tempo, no decorrer do tempo. Do passado Do também, passado e né? tal, e aí acabaram influenciando muito no meu cinema. Agora, essa questão do terror é uma coisa engraçada, porque os meus filmes, eles têm um recorte muito cru da realidade. Como, por exemplo, o Mandala Night Club, que é o meu primeiro trabalho, e é um filme que fala sobre um serial killer que mata garotas de programa. Na realidade, isso é um terror que existe na vida real, né? E aí você recorta e traz para o cinema. Então não é um terror sobrenatural, terror que de fato existe. Existe esse tipo de pessoa, né, na vida real. Existe essa pessoa que atua no submundo, né? Que muitas vezes a gente desconhece, que a gente passa e finge que não vê. Então isso é um terror. Um amigo meu até comentou, olha, esse aí talvez seja o verdadeiro Recife assombrado, né? Essas nuances da noite e tal, a gente não sabe o que acontece. Então acontece muito terror em cima disso. Você já chegou a fazer algum filme de terror que tem essa coisa do sobrenatural também? Sim, eu fiz O Pequeno Baú, É né? o seu último curta Foi o meu último curta filmado, produzido, no caso, produzido, filmado. foi O Pequeno Baú. O filme foi todo gravado dentro de uma garagem, né? O Você famoso disse. filme que foi todo gravado dentro de uma garagem. E ele é um filme que fala sobre bruxas, né? Fala sobre a questão sobrenatural. E eu fiz para fazer uma homenagem mesmo a toda a filmografia, né? Que eu gosto, né? Que eu tenho, né? Que eu coleciono muitos filmes de terror. E foi muito bacana, foi muito divertido as gravações. Fazer um filme sobrenatural, de uma história sobrenatural, de um fantasma, de um demônio, de uma bruxa, as gravações são muito mais divertidas do que fazer um filme com uma história real, que de fato acontece, né, na vida real da gente. E conta um pouco como é que essa garagem, é a sua casa onde você mora e tudo? Na realidade eu comecei a usar a garagem para fazer fotografias, né? Usar para fazer fotografias, material de casting para atores, ainda faço isso. E aí eu pensei, caramba, eu vou tentar fazer um filme nessa garagem onde eu possa usar cenários escuros com cortinas pretas, né? E com o mínimo de direção de arte possível para deixar uma coisa bem teatral, um clima bem teatral mesmo. E eu não sabia se ia dar certo. Foi um risco, né? Eu disse, vou tentar fazer isso. Recrutei a equipe, uma pequena equipe, né? Os atores, comecei a gravar. E o filme foi tomando uma forma interessante, porque os atores eles estão sempre numa escuridão total e você fica meio que receoso que vai aparecer algum monstro da escuridão e vai pegar o ator, porque está tudo muito escuro, né? O ator é que está muito... É como se fosse uma coisa bem teatral mesmo. Ô Foi Lula, bom. e uma questão também é que você produz os seus filmes com recursos próprios, não Sim, é? A gente sabe que Pernambuco é um dos estados que mais solta grana para o cineasta. A gente está com o edital do audiovisual que está completando 10 anos e nos últimos dois anos a gente teve também o aporte do fundo setorial, que também é quase 50% a mais. Mas você tem feito seus curtas, né, e se prepara para fazer o longa com recursos próprios. Você acha que... Qual o momento que você acha que você está preparado para pegar esse dinheiro também? Ou você é uma questão que você acha que dá mais liberdade para você? Qual a ideia que você tem em fazer próprio e os recursos depois vão entrar? Como é que você acha que você vai
entrar nessa seara da produção propriamente dita? Ernesto, eu tinha uma questão muito ideológica ligada a isso, né, de que os cineastas independentes aqui, eles deveriam baratear mais as produções, né, deveriam enxugar mais essas produções. Eu sempre tive isso muito na minha cabeça. Não que o cinema tradicional deva acabar, mas deve existir também esse outro nicho do cinema, até para revelar cineastas para esse outro cinema tradicional. A gente precisa, né, fazer um rodízio também nesse cinema tradicional. E existe uma questão ideológica relacionada a isso, né, que até me fazia pensar em não escrever trabalhos. Só que nos últimos tempos eu criei algumas histórias, né, escrevi algumas histórias que não dá para fazer com, né, recursos próprios, né, eu tenho plena consciência disso. Então, eu estou em parceria, né, com um produtor, né, o Hernandes Tavares, que está aqui, e a gente vai escrever projetos também, né, em leis de incentivo, porque são histórias que precisam desse aporte, né, financeiro. Nada contra leis de incentivo, elas têm que existir. Tem países aí, como a Nigéria, por exemplo, né, conversava com um amigo meu, cineasta baiano, o Caleb Lopes, e ele comentava comigo que na Nigéria há consumo nacional para o cinema nigeriano, mas o governo não investe nada lá, né? O pessoal lá faz tudo na guerrilha mesmo. E graças a Deus que no Brasil a gente tem esse apoio governamental, e é bom que sempre tenha. Mas é bom também, pelo fato do apoio governamental não conseguir abarcar todos, é bom também que a gente tenha um nicho independente e um crescimento nesse nicho independente. Porque a pessoa pode ficar oscilando entre o nicho independente e o nicho tradicional, que é o nicho do governo. Esses seus curtas que você vê, por exemplo, o Mandala Night Club, o Invasor e o Pequeno Baú, você gastou quanto em cada um para produzir assim? Olha, o Mandala Night Club foi em torno de R$ 10.000, né? Foi gasto no Mandala Night Club. Às vezes um pouco para mais, porque sempre tem um extra aqui e ali que a gente acaba não contando. Mas foi em torno de R$ 10.000 entre produção e pós-produção. O filme foi gravado em 4 dias, entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014, e foi pós-produzido ao decorrer de 9 meses, 10 meses. Invasor foi em torno de R$ 8 a R$ 9.000, né? Também mais ou menos nesse mesmo esquema. Foi gravado, né, em 3 dias, no mês de março de 2015, e pós-produzido em 9, 10 meses, por aí assim. Aí a coisa depois começou a baixar financeiramente, né? O Pequeno Baú gastei R$ 1.000, mais ou menos. Eu acho que foi em torno disso. Toda a sua casa, toda né? da minha casa, né? Tudo na brodagem, né? O pessoal tudo amigo. O material eu saí pegando todo da minha casa. Montar um cenário de uma sala, eu peguei uma televisão da minha casa, peguei um jarro da minha casa, uma coisa da minha casa. Minha mãe reclamava, eu dizia, mamãe, tudo pela arte. Mas pegava de todo jeito, entendeu? E aí fiz o cenário lá e foi muito tranquilo, foi muito legal, gostei muito. O fato de você ter vindo de uma área de administração, que é uma área que lida com números e a maneira de administrar as coisas, ajudou também nesse caso de você produzir com um pouco de dinheiro, com a consciência de que... Sim, claro, assim. Ajuda. A questão da planilha financeira é uma coisa essencial a qualquer cineasta de guerrilha. Porque qualquer real, né, qualquer moeda de R$ 1 faz falta, certo? Às vezes uma moeda de R$ 1 não dá pra gente comprar o café do pessoal, né? Você vai gravar à noite, o pessoal tá com sono, não dá para comprar o café do pessoal. Então, a gente precisa ter um controle muito sério sobre os gastos, né? Não que em outras plataformas, né, de produções também não se tenha, né? Também há uma responsabilidade em cima disso. Mas no cinema de guerrilha é uma coisa muito mais delicada. Porque qualquer dinheiro que sai, ele tem que ser muito bem empregado para que o filme consiga ser produzido, né? Terminar de ser produzido. Muita gente começa os trabalhos e não termina. Porque acaba faltando grana, sabe? O pessoal desiste, mas na maioria dos casos é a grana que falta. Tem que ser uma coisa muito bem, então, amarrada e fechada. E você já tem outro filme que você acabou de gravar? Hoje eu tô pré-produzindo o Cavalo Marinho, que é um curta-metragem, em parceria com o Hernandes também, que está produzindo o filme, e com o Pepeu Rezende, que é da Sala Bárbara Romina, né? Sala Cultural Bárbara Romina, grande preparador de elenco.
tá junto comigo aí também, a gente está preparando os atores e eu estou na pré-produção, né, para a gente gravar aí até metade de maio, mais ou menos. Ao mesmo tempo que você também já está focando um longa-metragem. Isso, estou focando no longa-metragem chamado Dionísio o Crucificado, né, numa analogia ao Friedrich Nietzsche, né, o filósofo Nietzsche. E esse filme aí, vou começar a pré-produção dele para gravá-lo a partir do meio do ano. Então eu vou passar mais ou menos um ano com esse filme, porque é um road movie que vai rolar por 8 ou 9 cidades no agreste do estado. Então vai ser uma gravação bem mais longa, bem mais demorada. E o filme todo são 2 atrizes. 2 atrizes? Malena Monfredini e a Thaís Botelho. 2 queridas e talentosíssimas atrizes. Já trabalhou com você antes? A Thaís Botelho trabalhou comigo em 2 produções e a Malena Monfredini, ela fez uma pequena ponta no Pequeno Baú. Ela fez uma ponta pequena no Pequeno Baú. Ela faz a introdução do filme. E a partir dali surgiu o convite para ela fazer o longa-metragem. Que maravilha. Lula, e você, como estava falando, você você não estudou cinema como, assim, a gente não tem escola só há poucos anos, mas o seu estudo de cinema se deu como? Meu estudo de cinema aconteceu em São Paulo, né? Eu fui para São Paulo estudar, já tinha feito alguns cursos livres aqui. Fui para São Paulo estudar. Lá em São Paulo conheci um pessoal muito bacana, né, na área técnica, e estudei na Academia Internacional de Cinema. Fiz fotografia lá e fiz também um curso de cinema geral. Mas sempre fiz coisas pequenas. Curso de roteiro aparecia, eu fazia. Lá em São Paulo fiz curso de maquiagem 3D. Né, fiz curso de montagem, né, aqui em Recife, fiz curso de montagem aqui em Recife. Então, sempre procurei fazer cursos livres, né, para me aperfeiçoar. E o resto foi vindo com a prática, né? Na hora de filmar, você atua em várias frentes também, né? Se for preciso, sim. Se eu tiver quem faça para mim, ótimo. Mas se eu não tiver quem faça, eu tenho que ir lá e fazer. Isso relacionado a tudo, né? Desde a câmera até o cafezinho da equipe, a varrer o set, a botar um saco nas costas com as quinquilharias de gravação e levar para um canto, levar para outro. Se não tem ninguém para fazer, eu vou lá e faço. Essa maneira de fazer o cinema também faz com que outras pessoas se sintam tocadas por isso e digam, pô, o cara está fazendo tanta coisa sozinha. Você influencia outras pessoas também da equipe? Total. Assim, na verdade, você entender de toda a parte técnica no cinema, eu vejo às vezes muitos cineastas dizendo assim, não, eu não preciso entender disso. Eu acho que precisa sim. Você não precisa dominar isso. Porque existe o técnico especialista em fazer aquele tipo de coisa. Mas você precisa entender. Porque você precisa entender de fotografia, você precisa entender o que é montagem, porque o filme é seu, você precisa estar lá vendo o que é que o cara está fazendo, entender o que é que ele está fazendo ali, para que você não perca a sua identidade no trabalho. Então, eu acho que todo cineasta ele não tem a obrigação de ser especialista em tudo, né? Ele pode ter uma grande equipe, mas ele tem que entender aquilo que está acontecendo ao redor dele, certo? Em São Paulo, trabalhei com uma equipe muito bacana, né, e que tem que tinha essa ideologia, né, de entender tudo, de direção de arte. Trabalhei com Gustavo Musteix, Luan Cardoso na fotografia, Alice Martins na maquiagem. Era um pessoal, o Will também no som. Era um pessoal assim, estamos aqui fazendo nossa função. Mas precisou uma coisa ali, vamos lá fazer, certo? Não, eu não faço porque eu sou da fotografia. Mas se eu posso fazer, eu tenho capacidade de fazer, eu vou lá e faço também. Então, isso é um espírito de cinema de guerrilha que foi muito bacana. Aqui em Pernambuco também, nas produções, né, que eu fiz aqui no meu filme. Uma brodagem que rola desde... Existiu, né? Trabalhei com pessoas fantásticas aqui também. Bruno Cabuz, o Vitor Giovanni, foram os diretores meus de fotografia. Roberto Kramer, que agora está no Canadá, mas é um querido por mim. Rafael Borges. Então foram pessoas que também compraram essa guerra, né? E graças a Deus eu consegui finalizar os trabalhos, consegui rodar bons festivais que eu sonhava, né? Antes de fazer o meu primeiro filme... Você exibiu qual em Porto Alegre, no Fantaspoa? Fantaspoa eu exibi o Invasor. Entrou como curta-metragem concorrendo, né, ao prêmio de melhor curta no Fantaspoa. Para mim foi uma grande surpresa. Foi boa a recepção do filme e tudo? Foi boa, eu não pude ir, infelizmente eu não tive condições financeiras de ir para o Rio Grande do Sul. Mas depois eu entrei em contato com alguns diretores que participaram lá também e disseram que a recepção foi muito bacana. Recepção muito boa também ele teve na Colômbia, né, no Cinema Zumbi Festival, em Bogotá. Recebi um e-mail do curador do festival parabenizando pelo filme, parabenizando pela atuação da Márcia Lima, né, que faz um papel estupendo no filme. Muito legal, a atriz ela é muito boa, eu acho que é uma grande revelação aqui em Pernambuco, ela, Márcia Lima. E
É esse retorno que deixa a gente feliz, né, Ernesto? Eu acho que a arte, consequentemente, pode nos dar dinheiro, mas o que nos dá de retorno, o que nos deixa mais feliz é essa satisfação de ver um trabalho seu num festival importante, de ver pessoas reconhecendo o seu trabalho, né, dando valor ao esforço que você faz. Você tem sentido que o gênero tem começado a muita gente a se interessar, a fazer? Eu sei que... A nível Brasil, sim, né? Conheço um grande historiador de cinema, tive a honra de conviver e ser meu amigo, que é o Carlos Primati, né? E converso muito com ele a respeito disso, que o cinema de terror ele está progredindo muito no Brasil, né? Existem cineastas, por exemplo, como o Rodrigo Aragão, que é um cineasta capixaba, que está fazendo muita coisa com terror, né? E está crescendo muito com isso. Aqui em Pernambuco eu ainda sinto uma coisa que emperra, um certo preconceito com terror e ficção científica, mas também tem os cineastas aqui, os realizadores que estão, né, empurrando isso e desenferrujando. Eu acredito que vai chegar um momento que esse gênero vai fazer sucesso no Brasil, inclusive de público também, né? Vai ter um reconhecimento das pessoas em relação a isso. Maravilha, Lula. Então, muito obrigado por estar com a gente aqui. Lula, os seus filmes são filmes que não estão em nenhuma plataforma para se ver? Não, ainda não, né? Ainda não, assim, meus filmes são para maiores, alguns para maiores de 16 anos, outros para maiores de 18 anos, porque são filmes densos, né? Contém muita nudez, violência e tal, então não acho por bem colocar na internet. Mas tenho pretensões de futuramente fechar alguma distribuição dos trabalhos e aí lançando em DVD todo mundo vai ter acesso aos trabalhos. Por enquanto nos festivais que eles estiverem passando aí. Tá certo. Então, Lula, boa sorte nos filmes, né? Você está com 2 aí, mais um longa. Então, muito obrigado. A gente vai entrar com um comercialzinho e daqui a pouco eu volto com os filmes que estão em cartaz. 2031. O ano em que a tecnologia espera levar o homem a Marte. Agora, se nesse ano o homem vai estar em Marte, imagine onde vai estar a notícia. Vai estar, não. Ela já está em todos os lugares. No seu bolso, no seu carro, no seu ouvido. No infinito e no infinitivo. Ler, assistir, escutar, comentar, curtir, compartilhar. O lugar é o de menos. A forma, adaptável. Mas a fonte você tem que saber escolher. Porque mais importante do que o que se diz é quem diz. E não se engane, credibilidade vai ser sempre importante. Até em Marte. Informação. Não importa onde vai estar, mas de onde vem. Jornal do Comércio. Olá, estou de volta aqui para falar das estreias dessa semana. Nós temos 5 novos filmes em cartaz. Nós estamos esse ano. Então, são filmes, mas são filmes que o cinéfilo que gosta de cinema pode sair de casa numa boa, que vai encontrar diversão, reflexão, algo que dá para pensar. Vários filmes. O principal, né, o filme que está chamando a atenção de todo mundo, é o filme que está entrando nos multiplex. Desde a semana passada, muito esperado, que é estas imagens que a gente está vendo aí, que é a nova, o Velozes e Furiosos 8. Quer dizer, desde 2001 que essa franquia vem sendo realizada, já está no 8º filme. Começou muito simples, né? Um filme comum de um grupo de amigos que gostam de carros, que se misturam com uma gangue, policiais infiltrados e tal. E não desapareceu por completo no segundo. De repente fizeram um spin-off lá meio bobinho e depois o mesmo diretor que fez o spin-off, o Justin Lin, pegou pique nos outros filmes seguintes até o sexto, né? Ele dominou entre o terceiro e o sexto. Passou pela morte de Paul Walker. O filme continuou grande, foi crescendo e hoje é uma franquia multimilionária. Da mesmo top, por exemplo, de 007, de Missão Impossível. Inclusive este que está vendo essas imagens, tem o mesmo pique e a mesma ideia de ser um filme com vilões como 007, aqueles vilões que querem destruir o mundo e tal. Este aí, o vilão desse filme é a atriz Charlize Theron. Os principais atores estão de volta, né, que é o Vin Diesel, o Dom,
o Dwayne Jackson, né, o policial do FBI, e aqueles outros personagens que circulam como coadjuvantes, que tem muita participação no filme também. Esse ano, neste filme, tem participações também de Scott Eastwood e de Kurt Russell, que consegue trazer algo bem mais engraçado para esse filme. A ideia é mais ou menos a mesma dos outros filmes. Passa em várias partes do mundo. Esse aqui começa em Cuba, vai para Londres, vai para a Rússia e volta para Nova York. As cenas de ação são aquelas mais fantásticas possíveis. Há pelo menos dois grandes momentos no filme. Um que se passa na Rússia, no mar da Rússia, em que um submarino está debaixo do mar gelado, né? E corre atrás dos caras e vai destruindo o gelo. E o outro é em Nova York, quando vários carros caem em cima de uma rua movimentada daquelas avenidas de Nova York. É um filme que a gente sabe que já tem duas sequências pela frente, não vai parar nem tão cedo, e porque o filme tem um fã-clube muito grande e Vin Diesel conseguiu se manter aí na onda, e onde ele vai, milhões de pessoas vão atrás. E o filme está aí, estreando em mais de 1000 cinemas aqui no Brasil. É o grande lançamento da semana. E outro lançamento importantíssimo da semana, assim, para o cinema brasileiro, é um filme que, com certeza, vem sendo falado desde que foi exibido primeiramente no Festival de Brasília, onde ganhou um prêmio especial. Depois ele passou aqui no Festival do Janela, onde foi o melhor filme. A gente está vendo a imagem, é o filme da Seção Vitrine Petrobras, chama-se Martírio. Martírio é um filme produzido pelo Vídeo das Aldeias. Essa produtora fica aqui em Olinda, né? O criador dela, o Vincent Carrelli, é um cineasta que trabalha no Brasil, mora no Brasil desde criança e desde os anos 80 trabalha, ele é também indigenista, ele trabalha muito ou quase exclusivamente com os índios. Ele criou essa escola que ensina os índios a fazer filmes e também dirige filmes. Esse aí, ele trabalhou em conjunto com Ernesto Carvalho, que é diretor de fotografia, e Tita, a montadora, e os três respondem pelo filme como produto dos três, coletivo. Esse filme é um apanhado fantástico das lutas históricas dos índios Guarani e Kaiowá. É uma história pessoal que o Levantan viu de perto. Ele acompanha a tribo desde 1998, quando fez as primeiras imagens. Ele sequer sabia ainda o que é que os índios discutiam naquele momento, quais eram as grandes preocupações. Uma das grandes preocupações deles era o que a gente vê com todas as nações indígenas do Brasil, que é a questão da demarcação das terras, é a questão da invasão das terras e a pilhagem que os índios estão sofrendo em vários lugares do Brasil, principalmente naquela região da Amazônia, do Centro-Oeste. E esse filme se passa quase todo no Mato Grosso do Sul, acompanha toda a história de luta dos índios Guarani e Kaiowá e também todo o tratamento, todas as discussões que passaram na Câmara, no Congresso, as dificuldades que eles têm com a bancada ruralista e tudo mais, mostrando aí como o campo, então como os índios estão perdendo a área deles para o agronegócio. Então é uma situação muito séria, muito complexa e que esse filme é longuíssimo no sentido de que ele é um apanhado de 30 anos de lutas, ou quase 100 anos de luta dos índios e que o Vincent acompanhou como testemunha. Esse filme é um grande filme que merece ser visto e prepare-se para uma grande imersão, é um filme longo. Ele tem 2 horas e 40 minutos, mas que ele abrange tanta coisa que só poderia ser dessa maneira. Então tá essa dica. Esse filme está sendo exibido no Cinema São Luís e no Cinema do Museu. Eles não vão entrar hoje no São Luís, ele não vai entrar hoje, porque houve um problema com a cópia e a cópia não chegou a tempo. Infelizmente a cópia está retida na alfândega, no aeroporto. Por algum motivo a distribuidora entrou nesse buraco negro lá da alfândega e o filme está nesse momento impossível de ser exibido no São Luís. No Cinema do Museu a gente está fazendo de tudo para exibi-lo às 19h20, né? Às 7h20, porque a gente está conseguindo uma cópia também digital em HD para a gente não perder a sessão de hoje, que é uma sessão muito esperada
e acho que daqui a pouco a gente publica no Facebook do Cinema da Fundação e também aqui no Jornal do Comércio uma notícia mais forte de que, no sentido de que a gente tem certeza, com mais certeza, de que o filme vai ser exibido. Mas a gente está crendo e não vamos... a gente crê que o filme será exibido. O pessoal da vitrine também está batalhando muito, fez uma questão de honra fazer com que o filme seja exibido hoje no Cinema da Fundação às 19h20. Bem, outro filme que está em cartaz também no Cinema da Fundação é Personal Shopper. Esse filme já foi exibido nos cinemas do Recife, uma sala lá no Cinema de Boa Viagem, no Kinoplex Recife. Passou uma semana muito rapidamente, pouca gente viu e a gente resolveu dar uma chance para tanta gente que perdeu. Esse filme foi exibido no Festival de Cannes. O Festival de Cannes do ano passado teve momentos maravilhosos, como a gente lembra. Teve Aquários, Julieta de Almodóvar, teve o filme de Marenhada, o Tony Erdmann, e filmes fantásticos. E um deles foi esse filme não passou em branco. O diretor George Miller, que era o presidente do júri, premiou o diretor desse filme, o Olivier Assayas, está vendo aí, o prêmio de melhor diretor. É um filme muito diferente no sentido que ele, apesar de ser um filme que trata de um filme de gênero, de fantasmas, ele trata de uma maneira muito sutil e com uma atriz que está em estado de graça, que é a Kristen Stewart. Essa atriz tanta gente conhece, tantos jovens, ela foi a menina que fez a série Crepúsculo, né? Mas ela cresceu não só no sentido de ser uma mulher, mas também no sentido de ser uma atriz com recursos muito próprios. É uma atriz que tem um tipo de interpretação muito, muito dela e que as pessoas a princípio acham muito naturalista em excesso e que ela não está interpretando, mas ela está interpretando. Esse filme você viu, toda a crítica internacional está elegendo como o melhor trabalho dela. Esse filme é totalmente dela, ela está em quase todas as cenas. Ela faz uma jovem americana que mora em Paris. O irmão dela acaba de morrer e eles tinham um pacto de que quem morresse primeiro tentaria entrar em contato com um deles após a morte, já que eles eram médios. E ela também é uma personal shopper, uma assistente de compra de uma mulher rica de Paris, uma celebridade. Isso também influi no dia a dia dela, porque ela sofre uma espécie de bullying de outro personagem que não aparece. Então é um filme muito diferente, com um filme que tem uma tentativa de ir fundo nessa questão da alma da pessoa, do personagem. O filme é um filme de sensibilidade bem diferenciada. Eu acho que as pessoas que gostam de um cinema que fogem muito desse lance de ser tão esquemático, tão conhecido, vai se surpreender com esse filme. Esse foi Acima das Nuvens, foi o último filme que eles fizeram juntos, o Olivier Assayas e a Kristen Stewart. Então essa é a dica. O filme está em cartaz já no Cinema da Fundação e continua lá no cinema do museu, no Museu de Casa Forte, e continua durante esta semana. Bem, outros 2 filmes estão em cartaz. Esses 2 outros eu ainda não assisti, estou esperando ver no fim de semana. Esse que a gente vai mostrar imagens agora chama-se Variações de Casa Nova. Ele está em exibição no Movimax Casa Rosa Silva, né, lá na Avenida Rosa Silva. Trata-se desse filme, é uma produção portuguesa, com a França, com vários países. Chama-se Variações de Casa Nova. É com o ator John Malkovich, esse ator muito super conhecido, né, que ele fez vários filmes desde os anos 80. O principal é Ligações Perigosas, né? Esse filme remete muito a Ligações Perigosas, porque o Valmont, né, tem a ver um pouco com o Casanova, que são aqueles sedutores que transaram com 5.000 mulheres na sua época de atividade. E esse filme é uma brincadeira, é um jogo de linguagem com o cinema, com o teatro, com a própria vida de John Malkovich. Então, é interessante porque ao mesmo tempo que ele fala de Casanova, de Giacomo Casanova, né, que está nos últimos dias dele, ele recebe uma mulher que quer comprar a biografia dele para ser a editora da biografia, mas ao mesmo tempo o filme se passa dentro de um teatro em Portugal. E o filme brinca com essa coisa de ser um filme dentro do filme, é um filme que está sendo ensaiado. O John Malkovich se acha o maior sedutor também, não para de dizer que é muito massa, que é muito gostoso e tal. E o filme tem essas brincadeiras
com os dispositivos e tal do cinema. Então esse filme está em cartaz, é um filme a se ver também, tem críticas boas também do filme e a gente vai ver aí no fim de semana. O outro filme está em cartaz apenas no São Luís. Esse entrou muito de surpresa, mas é um filme que está sendo também muito falado em vários países, porque trata de uma questão muito longe da nossa realidade. Chama-se Nujum, 10 anos divorciada. É um filme do Iêmen, que trata justamente dessa história de uma criança lá daquela região, né? Que casa aos 10 anos, como a mãe sabe, alguns países de lá, praticamente as famílias entregam suas crianças para homens mais velhos, desde quando elas nascem, e aí essa menina tem 10 anos. E esse filme é dirigido por uma mulher chamada Khadija Al-Salami. E o filme trata exatamente dessa história, um escândalo, né, sobre essa menina que é obrigada a se casar aos 10 anos e ela luta, lógico, com a família para que esse casamento não seja consumado. Então é um filme que tem toda uma carga, né, política e social muito grande, essa questão em que as mulheres hoje estão lutando por seu espaço, por sua vida pessoal de cada uma, ter a sua liberdade. Esse filme é mais um capítulo nessa luta, com certeza muito forte, principalmente na questão das mulheres dentro da cultura árabe, né, que a gente sabe que a vida não é fácil para as mulheres, que elas são completamente, têm os direitos extirpados delas como mulheres e participar na sociedade e na vida em comum. Então tá aí a dica, esse filme está passando no Cinema São Luís, é um filme também muito interessante e a gente merece também dar uma chegadinha lá, eu vou também ir atrás desse filme nesse fim de semana. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau.